Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Faustino e eu queria mostrar para vocês o material que eu desenvolvi no último ano. Ao longo de toda a minha carreira, eu sempre busquei um material que fosse definitivo, que me ajudasse na criação de projetos, tanto para feiras, eventos, cenografia corporativa e tudo que engloba esse mundo. Só que eu nunca encontrei. Desde sites a pacotes de modelos, enfim, qualquer fonte que seja, nunca me atendia de fato. Então resolvi criar um material que fosse correspondente a fornecedores reais, que fosse otimizado para grandes distribuições e que fosse de fácil customização, atendendo desde estandes padrões, estandes menores, estandes maiores e mais construídos, eventos tanto básicos quanto eventos mais complexos, lives e até mesmo eventos sociais. Ao longo desse vídeo você vai ver todas as características que tem na biblioteca. Fique à vontade para poder perguntar qualquer coisa, espero que você goste. E aqui embaixo nos comentários eu vou deixar cada característica no minuto certo. Também siga a gente nas redes sociais, vai ter meu perfil e o perfil da própria biblioteca para você tirar mais dúvidas. E para falar sobre a padronização dos modelos, eu importei um modelo simples que todo mundo tem, porém, qual a diferença? Aqui ele está todo atachado, e para não haver problemas entre diferentes nomes que diferentes fornecedores colocam no mesmo modelo, eu especifiquei um código. E para ficar mais padronizado, eu peguei esse mesmo código e apliquei no material, que vai ser um multi-sub-object, e eu deixei para todos os modelos a mesma quantidade de IDs. Para cada modelo, os materiais correspondentes na sua ID. Então, por exemplo, você vai usar esse modelo, só que você não quer usar preto, você quer usar branco, então você pode vir aqui, no material Corino, e trocar a cor dele para branco. Se você quiser, ele fica branco, mas de repente você pode mudar para a cor que você quiser no seu projeto. E se eu der um zoom, eu vou tirar um pouco da saturação, ele ainda tem a textura aqui do material. Vou cancelar, vou voltar para a vista inicial. E se eu quiser trocar, por exemplo, de Corino para algum outro tipo de revestimento, eu tenho alguns shaders aqui, que eles já estão todos com triplanar aplicado. Caso você não saiba, triplanar é um mapeamento dentro do shader, que você não precisa aplicar o modificador UVW Map, e ele já tem alguns presets aqui. Você pode usar tanto esses que eu vou fornecer, quanto o que você já tem. É só aplicar o material aqui, vou colocar um suede, aplicou o suede e pronto. E se eu der um zoom, ele está com a textura, eu posso vir no suede e trocar a cor dele para a cor que eu quiser, sem perder o mapeamento, nem mesmo as texturas. E aqui um outro modelo, você veja, modelo 1004, com material multi-sub-object 1004, com as mesmas 7Ds, só que aqui, como é um outro tipo de modelo, a gente vai ter o cromado, a base e o acento. Então a mesma coisa, tudo que você quiser alterar, a base está aqui preta, se eu quiser alterar de preto, eu posso vir aqui, tem um material branco, um plástico fosco, eu posso alterar para cá e deixar a cor que eu quiser, que ele vai alterar. Eu posso deixar o branco 200. Eu posso trocar de tecido branco para couro preto e ele já vai alterar automaticamente, sem você nem precisar fazer o mapeamento do modelo. E um último modelo, o modelo 1172, com material 1172, a diferença aqui é que ele tem a madeira aplicada. O mapeamento da madeira já está feito. Essa madeira eu deixei por padrão. Você já pode vir aqui e trocar a saturação dela, que você já consegue alguns bons resultados. Você pode deixar mais escura, mais clara. Você consegue deixar quase todo tipo de tom de madeira com essa textura. Já está aplicado um multimap, que ele vai fazer a randomização, tanto do tom da madeira, tanto quanto o UVW Map Randomizer. Aqui ele vai randomizar todas as texturas para não ficarem umas iguais às outras. Caso você queira mudar essa textura, você pode vir aqui. Tem alguns presets de madeira aqui também. Vou colocar para uma madeira carvalho. Mudei e ele já foi automaticamente aqui. Eu posso vir aqui também e mexer na correção de cor dela para poder chegar aonde eu desejo. Agora vamos falar sobre layers.
Todos os modelos foram separados por layers na biblioteca. Então, por mais que você não trabalhe com layers, eles já vão vir separados. É uma forma mais fácil e rápida de você poder trabalhar com algumas alterações e até quando o projeto for muito grande. Eu abri um arquivo novo aqui. Se você for ver, não tem nada nos layers. E se eu abrir o explorar da cena, também não tem nenhum objeto. Eu vou dar merge em alguns objetos aleatórios da biblioteca e você vai ver que os layers já vão vir juntos com os modelos. E aqui nós temos alguns modelos, e se eu colocar na visão wireframe, você vê que para cada layer específico, todos os modelos já estão na sua cor específica. E se eu vier aqui, os layers vieram junto com os modelos. Então, se eu apagar ativações, o objeto de ativações vai ser escondido. A mesma coisa para decoração, que são essas duas almofadas. Para diversos, que é essa geladeira e esse ar-condicionado. A estrutura eu vou pular. Agora para o mobiliário, cadeira, armário e poltrona vão ser escondidos. Mesma coisa paisagismo e técnica. Eu pulei estruturas porque eu fiz o teste antes e quando eu escondi, eu não coloquei a parte do tablado na layer. Mas com a biblioteca online, eu posso vir aqui, eu vou colocar no arquivo, vou corrigir isso e quando você receber, ele já vai estar na layer correta. Isso é muito bom porque imagina que você tem um projeto gigante onde você precisa fazer uma alteração específica numa parede. Mesmo que você não trabalhe com layers, colocando todos os objetos em layers diferentes, você pode esconder o seu mobiliário e sua estrutura, mexer especificamente onde você quer, e na hora que voltar, você volta com os objetos e faz o seu render. E aqui sobre algumas características gerais da biblioteca, que são elas, modelos High Poly in Proxy, os materiais renomeados e os pivôs. Diferença entre modelos High Poly e Proxy. Caso você não saiba, o modelo em Proxy é uma forma de você importar o seu modelo, só que ele vai estar na base matriz, onde eu já deixei especificado lá na biblioteca. E ele só vai ser carregado no seu desenho quando for renderizado. Então isso faz com que a viewport fique muito mais leve. Diferente do modelo High Poly, que você vai importar ele e ele já vai ter todo o modelo, vai ser carregado na sua viewport, então vai deixar mais pesado. Vamos fazer uma simulação? Aqui eu estou com as estatísticas do desenho. Temos 365 mil polígonos e 369 mil vértices. Se eu deletar esses modelos High Poly, a gente fica zerado em polys e 3.000 vértices. Então, esses arquivos vão ficar super leves dentro do seu desenho e eles vão ser carregados quando for renderizar, que é um processo que demora um pouco mais, mas só que é coisa de 1 minuto, 2 minutos, não chega a ser muito demorado. Vou voltar com os modelos. Você viu que eu tenho um modelo faltando aqui, que é o 1124. Eu vou dar merge nele, no proxy, peguei o objeto e aqui abri uma caixa de diálogo falando que tem uma duplicidade de material. O material que está sendo duplicado é esse 1124, exatamente desse modelo. É muito comum você ticar essa opção e dar um auto rename. Com isso a gente vai ter 2 shaders. Isso para 5, 10 materiais não faz muita diferença. Agora, quando você tem milhares de shaders, o Max ele precisa carregar todos eles para poder fazer o render. Então, quanto menos shaders ele carregar, vai ser mais otimizado. Então, uma forma de você fazer isso aqui, ticar essa opção, só que usar o material da cena. Então, aqui em vez de ser 2 modelos, cada um com seu shader, nós temos os 2 com o mesmo material aplicado. E quando você tiver que fazer algum tipo de otimização, você só precisa clicar em um que já vai alterar nesse. Então fica mais fácil também. Selecionando todos os modelos e apertando o pivô, todos os modelos estão na base 00. Por que isso é importante? Porque na curadoria, para poder fazer o scatter, todos eles já estão preparados. E para também poder fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar de lado o proxy. Eu vou fazer aqui cópias simples para cima, 4, e cópias instanciadas para baixo. Com a padronização que foi feita, se eu tenho diversas poltronas dessa e eu preciso selecionar elas, em vez de você ficar clicando uma por uma para poder selecionar todas as poltronas, você pode clicar somente uma e dar o Select Similar, que ele vai conseguir entender que esses modelos são parecidos entre eles. Tanto esses, quanto esses, esses e esses.
Você percebeu que ele não pegou os proxies, porque ele vai selecionar somente referenciado a eles. Então, aqui também a similaridade entre eles. Se eu quiser pegar esses modelos aqui e fazer uma cópia normal, uma cópia em instância, eu vou pegar esse daqui, Select Similar, ele selecionou todos eles, porque ele ainda consegue perceber a similaridade entre eles. Para deixar um pouco mais difícil, eu vou mudar os atributos deles aqui, mudar de posição. Esse modelo aqui eu vou vir aqui no pivô e vou resetar o pivô dele. E se eu pegar essa poltrona e colocar Select Similar, ele ainda consegue selecionar todas elas. Com todos os testes que eu fiz, a única forma que você não vai conseguir tirar o Select Similar é se você pegar alguma dessas poltronas e colocar em outro layer. Eu coloquei essa aqui no outro layer, se eu pegar aqui e der um Select Similar, ele já não consegue reconhecer. A mesma coisa com essa daqui. Ela não selecionou. Então é só deixar, é só não mexer nas layers que ele vai selecionar todos os modelos similares. E agora imagina que eu tenho esses modelos aqui, mas eu quero trocar para proxy, por exemplo. Eu quero trocar para esse modelo para ficar mais leve. Eu já coloquei na pasta de apresentação os plugins, mas eu vou colocar aqui, olha, colocar Object Replace UI. Eu vou pegar esse objeto e colocar como referência. Cliquei, ele ficou aqui como referência. Como eu fiz lá, colocar nome e material. Aí eu venho aqui, aí eu vou colocar Select Similar. A gente tem aqui, olha, 4 milhões de polígonos e a seleção com 1.302.000. Aí eu tirei o nome material, vou colocar um Apply. E ele fez toda a alteração e a gente otimizou isso. Se eu por acaso quiser trocar o modelo, Full Mesh, aqui só para visualização. Agora imagina que no meu projeto tem todas essas poltronas, só que eu preciso fazer a alteração de trocar essas poltronas pela sua. Em vez de ficar selecionando uma por uma, eu pego essa daqui, clico aqui para deixar como referência, ficou. Eu tiro o nome e o material, seleciono as quais eu quero trocar, Select Similar. Você viu que ele selecionou aqui também, e eu colocar um Apply, ele fez a alteração de todas as poltronas de Rattan pela sua. Edição de bitmaps na biblioteca. Uma dificuldade que eu sempre tive é ter um modelo simples para poder colocar uma arte do cliente. Então eu criei esse modelo com o seu material com código correspondente. Eu posso vir aqui na base e trocar a cor dele, que é independente, ou na imagem. Eu vou interromper aqui. E se você ir no Diffuse, vai ver que no bitmap tem um arquivo PSD, que eu posso pegar o botão direito e colocar Review Location Explorer, que ele vai abrir aqui pra gente a pasta, que é dentro de texturas e ativações, e tem todos os arquivos em Photoshop. Eu vou abrir ele aqui, e você veja que eu tenho um fundo com a logo para uma marcação, ela não tem muita importância, e aqui o tracejado, que é o mais importante para dar o respiro no seu totem, tanto para textos, quanto para logo ou arte, o que for. Eu vou fechar aqui, e aqui um outro jeito de você abrir é colocar botão direito e Open. Ele vai abrir automaticamente o Photoshop também. Usar o Slate Material, eu vou clicar aqui, botão direito, e você coloca Edit Bitmap. Ele também vai abrir o Photoshop. E para trabalhar em cima desse arquivo no Photoshop, então você provavelmente apaga essa logo, eu vou criar uma nova layer e vou fazer um texto. Vou esconder esse tracejado. E uma coisa importante, esse é o arquivo base. E como você não vai ter permissão, você não vai conseguir salvar por cima dentro da biblioteca. Até porque se todo mundo salvasse por cima, seria uma confusão. Então, aconselho você salvar como imagem totem. E pode salvar como Photoshop mesmo. Ok. A gente volta para o Max. A gente vai no bitmap, vem aqui e relinka ele. O importante é você colocar um nome diferente, porque se você deixar o mesmo nome, se você for fazer um archive, pode ser que ele puxe o arquivo base e não a arte que você fez. Eu vou colocar Open e ele vai dar essa opção, que é
os layers colapsados ou individual, e ele vai dar os layers que estão habilitados para você poder escolher. Escolha layers colapsados. Ok. E aqui a gente tem já o nosso totem com as informações. E se eu quiser fazer algum tipo de alteração, por exemplo, esconder esse daqui e salvar esse arquivo Photoshop, automaticamente ele já vai salvar. Uma informação importante, esse arquivo está numa resolução ok para poder fazer dentro de um projeto, só que se você for receber um KV de algum cliente, geralmente os KVs são muito pesados, de 100 megas, 200 megas, já recebi arquivo de 1 GB, não coloque esses arquivos diretamente, porque pode pesar demais no seu render. Então, exporte eles em JPEG no arquivo mais leve e coloque as imagens aqui, que vai ficar muito mais otimizado. E um outro tipo de edição de bitmap que você pode fazer dentro dos modelos é essa almofada, só que ela tem uma característica diferente. Eu vou clicar no Slate Material para poder mostrar para vocês. Veja que esse modelo, a gente tem uma logo e o tecido. Então eu tenho o shader de tecido e o tecido do material da logo. Todos eles num Corona Layer Material, que eu tenho a configuração independente, tanto do tecido da almofada, se eu quiser trocar para um vermelho, o tecido vai ficar vermelho, mas não afeta na logo. Se eu quiser ir para o amarelo também, se eu quiser ir para um azul, tirar um pouco mais da saturação. Então é um controle do tecido e eu posso ter um controle da cor da logo. Eu posso colocar vermelha, verde, amarelo, roxo, azul. E aqui nesse material da logo eu posso colocar qualquer tipo de alteração como se fosse um shader normal. Inclusive eu posso até fazer colocar um gradiente aqui. Eu posso pegar esse gradiente e mudar a direção dele. Posso mudar a cor. Ver que aqui está vermelho, aqui branco. Aqui eu vou colocar amarelo para vocês verem melhor. Veja que aqui tem toda a transição deles. E se eu mudar a direção, também. Então aqui são dois shaders em cima de um mesmo modelo. E a máscara é essa daqui, que é o mesmo processo. Eu vou cancelar esse interativo, é o mesmo processo da ativação. Vou colocar em Edit Bitmap. Vou esconder este logo, vou esconder essa marcação. Vou colocar um texto, vou deixar esse Lorem Y. Vou salvar como na minha área de trabalho. E aqui eu relinco com esse novo arquivo que eu fiz. A mesma informação, e layers colapsados ou individual, dou OK. E aqui, alterado já. E se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração, eu posso vir aqui no arquivo de Photoshop, deletar e salvar o arquivo de Photoshop, que ele já vai fazer a alteração no Max. Então aqui nós chegamos na parte da curadoria, que eu acredito que seja a melhor parte da biblioteca, que é o que acontece no mundo de projetos de eventos, que eu sempre sentia muita dificuldade, espalhar vários modelos repetidos dentro do mesmo projeto. Então esse daqui ele funciona como uma ferramenta ótima, que é o seguinte, aqui a gente tem a base de referência, que ela não vai ser renderizável, e aqui é o scatter, que é onde ele vai fazer a distribuição. Aqui a gente consegue no Viewport Display mudar a forma de visualização de None, Dot, Box, White Box, Full Mesh e Point Cloud. Então aqui a gente tem todos eles. Vou deixar em Full para a gente poder visualizar melhor. Eu vou colocar nessa base de distribuição e eu vou começar a alterar essa spline. E conforme eu vou mexendo nela, vai distribuindo todos os modelos aonde tem essa base. Você veja que eu posso fazer quantas fileiras eu quiser, que eles vão distribuir. E se eu quiser alterar todos eles aqui, colocar para corner e alterar qualquer forma que eu fizer essa spline, a distribuição vai ser feita por ela, certo? E se eu deletar aqui, eu posso pegar aqui também, posso fazer um fillet, posso colocar um chamfer. E se eu não quiser mais, eu posso deletar. E aqui, se vocês forem ver ali na parte de visualizações, 28.000 polígonos. Imagina que você já fez a distribuição do seu projeto, você seleciona o scatter e coloca em white box. Aí de 28 milhões foi para
823 mil polígonos. E uma outra informação é que para poder você fazer na viewport, você também pode selecionar pelo ícone. Eu não deixo ele visível porque eu prefiro deixar ele aqui, olha, selecionado, eu já consigo selecionar, é menos informação no meu desenho. Aí eu deixo zerado que ele não aparece. Porém, se você deixar em None e deixar o ícone também em 0, você não vai conseguir selecionar. Então, ou deixe em Aribox. Então essa é a única dica para não perder a sua seleção. Agora a gente vai para outro tipo de auditório, que é o auditório em formato arena. Vou deixar em Full Mesh, agora ficou mais pesado, 128 mil. Tem outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Aqui a gente tem um modo de distribuição retangular. Então, para poder alterar essa distribuição, você pode vir em Surface Scattering. Eu vou mudar para White Box. Cada box aqui é um modelo. Eu posso. Aqui eu poderia deixar randômico, mas só que randômico ele não vai ter padrão nenhum. Então, deixo em UVW Map. E o padrão dele pode ser Grid, Running Grid, que vai ser intercalado, e o Hexagonal Grid. Então, você pode alterar esse padrão. E para poder alterar o distanciamento, é só vir aqui no mapeamento. Então aqui a gente já consegue até fazer um distanciamento entre as cadeiras, caso você precise. Pode distanciar no sentido X ou no sentido Y. E caso aqui ficou deslocado, você pode vir aqui no Offset e centralizar de acordo com o que você quiser. Esse jitter ele vai dar uma pequena variação também. E aí você pode brincar com esses padrões de uma forma mais fácil. Agora voltando aqui para nossa arena, nós temos as poltronas, 125 milhões, está super pesado. Eu vou deixar em White Box. Aqui é a mesma coisa da forma como espalhar eles, só que aqui a gente espalha por spline. Então, cada spline vai ser a referência para poder fazer a distribuição desses modelos. Eu posso vir aqui e deletar. Eu posso deletar por segmento. Posso deletar por spline e por vertex. Só que aí vai ter um problema aqui. Então toda forma que você fizer dessa shape, ele vai fazer a distribuição. Eu vou deixar aqui. E aqui muda um pouco, que é spline scattering, que na verdade aqui você vai definir o seu espaçamento. Então, se eu aumentar aqui, vai deixando mais distante. E se eu diminuir, também vai chegando mais próximas uma das outras. E essas duas opções aqui são também para ter pequenas variações, para deixar um pouco mais randômico. Aí eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar na forma original. E se por um acaso eu quiser fazer uma arena, só que o meu palco não for redondo, eu seleciono tudo, deixo em linha e já tenho aqui. Eu posso continuar deletando aqui. E toda modificação que você fizer nessa spline, o scatter vai obedecer a spline para fazer a distribuição. Aqueles foram os auditórios e aqui a gente tem um scattering de uma parede octanorm. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui em Shapes, que ele está sendo distribuído por uma linha. E conforme eu for fazendo, eu vou modificando aqui, a parede vai acompanhando. E eu posso criar uma linha aqui e criar a parede no sentido que eu quiser. Para poder fazer stand, eu não recomendo, porque conforme você vai criando as linhas, elas vão desencontrando. Fica um pouco mais difícil para ter o controle. Só que assim, para cenografia, onde você vai ter várias e várias, onde vai ter vários modelos, ele vai ser super útil. Aí você pode, depois de fazer a sua distribuição, clicar no scattering e colocar box. Vai ficar mais fácil de fazer a alteração. Vou dar um Ctrl Z aqui. Dois exemplos aqui de diversos. Essa grade de proteção, que eu tenho a grade sem capa e a grade com capa. Funciona da mesma forma da parede octanorm. Conforme eu vou mexendo, ela vai acompanhando a linha. E se eu criar uma linha, ela também vai acompanhando essa nova linha que eu criei. Vou dar um Ctrl Z. E nessa parte aqui eu já começo a ter
o scatter um pouco mais avançado, que na verdade eu tenho 2 scatters e uma única linha de referência. Então eu vou colocar aqui Full Mesh, Full Mesh. Para poder conseguir fazer o acabamento aqui, então eu tenho um scatter para a linha e um scatter para a base. Então nunca vou ter a linha solta. Aí, e a mesma coisa, se eu criar a linha, ele vai acompanhar. Sempre lembrando que você precisa também deixar a linha de modo que ele consiga fazer essa conexão, senão aqui até que seria passável, aqui já ficaria ruim. E agora um outro exemplo, que é o seguinte: aqui a gente tem uma linha de box, e aqui a gente vai ter o box truss, nós temos o cabo, nós temos os holofotes e os canhões direcionais. Full Mesh. Então nós temos 1, 2, 3, 4 scatters, todos baseados em apenas uma linha. Então eu posso alterar somente ela, que ela vai alterar todos eles automaticamente. E se eu criar uma linha aqui, eu só tenho que vir aqui fazer até aqui para completar a linha, para completar a linha de box e pronto. Temos uma linha de box aqui criada de maneira muito simples. E se você souber mexer nos comandos de transformação e rotação, você vai conseguir ter resultados muito bons. De escala não é muito bom você mexer porque esses objetos têm um tamanho único. E é isso, até a próxima. E aqui para mostrar para vocês que o mais importante não é ter a biblioteca em si, dos modelos separados, mas só que ter o acesso dela, porque eu estou fazendo estudos dia após dia para poder melhorar algumas coisas. Então aqui, na curadoria, se você for ver, eu tenho esse modelo aqui, olha, eu tenho esse modelo aqui já separado, com a cadeira e várias poltronas. Só que aqui o que eu estou fazendo para poder deixar mais otimizado é deixar uma linha de scatter e já com os objetos todos distribuídos, tanto de decoração quanto de mesa, decoração também, e as cadeiras. Aí vocês vão ver que eles estão sendo todos distribuídos. Você pode falar, mas tem uma mesa fora e um copo. É só você vir cortando as rebarbas. Mas vim aqui e já está distribuído. Aqui também. É só isso daqui é como o outro. Se eu for fazendo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 scatters, todos baseados em uma só linha de referência, então assim fica mais fácil. Então eu posso pegar essa daqui e fazer um formato espinha de peixe. E como são independentes, eu posso pegar esse daqui e aumentar o espaçamento entre eles. Eu posso pegar esse daqui e desabilitar, tirar tanto os livros ou quanto os copos. E esses daqui também eu posso fazer a separação para ficar próximo com as cadeiras. É só fazer os ajustes. Eu só tenho que terminar para poder fazer a organização certa de layers e tudo mais. Mas para você ver que isso daqui não está na biblioteca ainda, mas só que vai ficar. E quando uma vez que é colocado, vai ser com todos os equipamentos. Um outro estudo aqui também que eu tô é linkar os objetos. Então imagine que eu tenho esse canhão de luz aqui com esse volume light. Só que eu quero movimentar de acordo com a luz. Então eu peguei e linkei todos eles, e se eu movimentar o canhão, a luz e o volume light acompanham. Se eu pegar só o volume light, ele vai andar sozinho. Inclusive eu posso deletar. Essa luz também eu posso deletar. E ele aqui não interfere em nada. Mas eu posso voltar com esses equipamentos. Eu posso movimentar somente a base, que ele vai ir. Eu posso movimentar que ele vem aqui. E eu posso pegar somente ele e sair movimentando. Mas se eu quiser copiar, eu tenho que copiar todos eles e copiar aqui. Eu posso copiar como instância. Posso movimentar um independente do outro. E aqui eu posso deletar.
Eu só preciso organizar melhor isso daqui para poder deixar de uma forma mais coerente na biblioteca. Vou deletar aqui. E uma outra coisa, se vocês forem ver aqui, eu tô também, é um outro estudo, que é um jardim vertical baixinho, só com uma grama. E eu tenho uma placa para poder colocar uma logo aqui. Então aqui eu posso movimentar a placa e ela não interfere ali no scatter, independente para onde eu vá. Se eu quiser aumentar ela, ela não vai interferir. Isso aqui são alguns estudos, eu estou fazendo aqui só para que eu ainda vou colocá-los, mas eu só preciso organizar melhor como eu vou deixar eles. Mas isso é importante só para você perceber que ter alguns milhares de modelos no seu HD não é tão importante quanto você ter um acesso que seja online, atualizado a todo momento para trazer mais benefícios a cada dia para você. Beleza? Valeu e até mais. E aqui eu vou deixar alguns arquivos de base que eu criei. O primeiro é um background com as cores. Para você que prefere colocar os stands no fundo sólido ou gradiente, já tem a base aqui pronta. Aí tem o preto 8, o cinza, um branco 200, um branco 255. Tem um gradiente monocromático, um invertido, um gradiente frio, um gradiente quente, um radial claro, um frio e um quente. Bom, depois que você fizer seu projeto, você pode vir aqui, escolher qual você quiser e colocar para render. E assim como a base color, eu vou deixar também uma base com alguns HDRIs que eu acabei criando aqui, com teto de pavilhão, o piso. Foram 6 HDRIs que eu tenho aqui, mas só que eu, conforme vou passando o tempo, eu vou atualizando e colocando mais. Aí é a mesma coisa, você pode vir aqui, só escolher e tem a variação deles para você ver o que casa melhor no seu projeto. E para finalizar, um último arquivo com um pacote de HDRIs, que aí você pode vir aqui e escolher qual que você quer usar em vez de ficar procurando na internet. Tem várias opções. E assim como o pavilhão, eu posso vir aqui nele e rotacionar da forma que eu quiser. De forma bem rápida e simples. E aqui é um teste para mostrar para vocês a compatibilidade da biblioteca com o V-Ray também. Eu puxei o scatter aqui numa cena totalmente em V-Ray e se eu alterar os parâmetros, ele altera da mesma forma. E se eu quiser alterar aqui os materiais, você vê que eu estou em Corona. Se eu vou alterar aqui, então pelos testes que eu fiz, a biblioteca funciona tanto no Corona como no V-Ray. São a mesma empresa, então eu acredito que não tenha tanto problema assim.